Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 28 de Reshivã, 5.783, 22 de novembro do ano de 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a leitura diária. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat. E, portanto, nós estamos aí no capítulo 26 de Gênesis, Bereshit, onde nós estamos aí trazendo a paraxá da semana, Baruch Hashem, né? Hoje nós trazemos aí a prece para a nossa, o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, o nosso irmão, baseado no Salmo de número 82. É a nossa prece para o dia de hoje, ok? Vamos lá e depois aí nós vamos dar aí uma saudação para a Malu, ok, Malu? Firme aí. Então, para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro, nosso irmão, o Salmo de número 82, que é um salmo que exatamente nos fala, né, nesta prece, sobre equidade e justiça, ok? E é um pré-requisito para a existência da Terra. Ou seja, para que a Terra continue existindo, é preciso equidade e justiça. Por isso, quando pessoas ou autoridades constituídas, elas vão mexer com aquilo que está dentro da equidade e justiça, que é o pré-requisito para a continuidade da raça humana e do nosso planeta, do nosso cosmo, o nosso universo. Então, estes perversos, eles vão até um limite. Eles não podem ultrapassar esse limite estabelecido pelo Eterno. Por quê? Porque se eles ultrapassassem esse limite, então o universo ele entraria em caos absoluto. Isso significa que voltaria tudo ao zero absoluto, só Deus existiria. Então, por isso, nós não podemos ficar, em hipótese nenhuma, dominados pela aparência de progresso dos perversos e daqueles que não limitam ou não militam, por assim dizer, dentro da justiça e da equidade. Aqueles que ultrapassam realmente os limites da justiça e da equidade, eles entram no caminho dos perversos, que é chamado em hebraico de Rechaim, perversos, ou Rachá, o perverso, né, no singular. Então, seja Rachá ou Rechaim, eles têm um limite. E quando eles chegam neste limite e começam a querer estabelecer o caos, então aí entra de fato a justiça divina e os perversos que estão em débito vão sofrer as consequências da justiça divina. Para nós é importante nós continuarmos olhando para os céus, de onde vem a verdadeira salvação, através do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, o nosso clamor a Ele é importante para que seja estabelecido o mais rápido possível, de fato, através dos tribunais celestiais, ou no singular o tribunal celestial, seja estabelecido rapidamente a equidade e a justiça. E quem estiver em débito na conta, arque com as consequências. Por isso, o Salmo 82 para hoje é a nossa prece em favor do nosso povo brasileiro, nosso irmão brasileiro, e da nossa nação. E que através da nossa nação e no meio do nosso povo brasileiro, nós que abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica,
possamos cada vez mais estarmos levando às pessoas realmente esta questão de estar com os nossos olhos voltados para os céus. Então essa prece diz assim, um salmo de Asaf. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, o Eterno, entre juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Procedei corretamente para com o aflito e o destituído, ou o desamparado. Libertai o oprimido e o indigente. Salvai-os das mãos dos perversos, dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, o Eterno falando, vós, ó juízes, sois como os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo ser humano, também haveis de morrer, e como qualquer príncipe, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Então, amados, esta prece através do Salmo 82, é para que, de fato, seja estabelecido o juízo de Deus, a equidade, a justiça divina, e que os príncipes da terra, que estão na posição de juízes, que é a suprema corte de cada nação, que é o último refúgio, por assim dizer, daqueles que buscam justiça dentro do aspecto da própria natureza deste mundo, né? É a última barreira, é a última instância, e quando ele não encontra a justiça, dessa forma os juízes perversos, eles estão abalando os fundamentos da terra, do planeta. E isto Deus não tolera. Então, portanto, né, como diz o salmista, levanta-te, ó Eterno, julga a tua terra. Outro detalhe, a terra, o planeta Terra, assim como o nosso universo, com esse universo todo que tem mais de 240 bilhões de galáxias. Então, nós temos que ter sempre esta certeza. Tudo pertence a Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, aqueles que pensam que a terra lhes pertence, aqueles que pensam que os povos são escravos dele ou deles, estão redondamente enganados. Deus, ele se levanta e ele estabelece justiça e equidade. E os príncipes, juízes e aqueles que estão responsáveis por justiça nesta configuração dos nossos dias, sem sombra de dúvidas, terão que enfrentar o tribunal celestial agora e depois, se não se arrependerem, se não fizerem techuvá, depois que forem para a morada do silêncio, eles ainda terão outra prestação de contas a se ajustar junto de Deus. Baruch Hashem, que o Eterno livre os oprimidos, os fracos, os desamparados, os destituídos, aqueles que buscam por justiça, que o Eterno ampare cada um de nós, e que nós possamos ver em cada momento da nossa vida justiça e equidade que vem dos céus
da parte do soberano. Ok? Baruch Hashem. A Maria Lúcia, filha de Pedro, a Malu, que está conosco aí, né? Anteontem passou por um processo de infarto, né? Foi socorrida, né? Graças a Hashem, o Eterno deu realmente amparo, salvação, né? E a Malu está aí conosco aí, de São Sebastião, lá Distrito Federal, né? Bom retorno, Malu, e que o Eterno renove completamente as suas forças, energia, saúde, vigor, né? Sem sequelas, para seguir em frente na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, os amados aí continuem, né? Fazendo suas preces em favor da Malu, para o seu pronto restabelecimento sem sequelas, né? A Maria Lúcia, filha de Pedro, né? Para que, né, mais e mais possa aí estar no fronte desta batalha gloriosa do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Também vamos hoje, né? Faz vários dias que nós não mandamos nenhum shalom, justamente devido às questões técnicas humanas, né? Devido ao ar, né? As sequelas, né? Do ar-condicionado do busão lá, né? Hoje estamos um pouco melhor, por assim dizer, mas a noite também foi brava no plantão, né? Então por isso que nós estamos saindo hoje mais tarde aqui, ok? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, voltamos ao horário das 14 horas. Então, shalom para o Toninho Teles, lá de Bonito, Bahia. A Cris Rocha, né? A Cristiane Rocha, de Embu das Artes, Grande São Paulo. A Heloísa Silva, de Fortaleza, Ceará. O Ronaldo Pereira Moreira Correia, de Caratinga, Minas Gerais. A Nara Bochieri Bauru, aqui é a nossa região. A Elci Reginato, Porto Seguro, Bahia. O Rubem Rocha, Jussara Cristina, de São Vicente. A Sebastiana Riverleia. A Gessilene Gonçalves, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Elson da Silva Conceição, da cidade de Cordeiros, Rio de Janeiro. A Marinalva Nalva, de Casinhas, Pernambuco. Temos aí dois visitantes internacionais, Gianni Siena, da cidade de Gênova, Itália, e David Berg, lá de Madrid, Espanha. A Chesca Matos, da cidade de Camocim, Ceará. Ocíria Cruz, Belém, Pará. Núbia Rejane, da Conceição Branca, Brasília. A Elizabeth Soares Cardoso, Montes Claros, Minas Gerais. Osmar Medeiros, Curitiba, Paraná. Aster Luna, Dom Tenório, lá de Brasília. Marilena Moura Custódio, Birigui, interior de São Paulo. Ronaldo Guerra, São Paulo, Grande São Paulo. Leila Vezaro, Patrick Anderson, São Paulo, capital. Maída Aleteia, da cidade de Ananindeua, Pará. O Davi Nascimento, Salvador, Bahia. Al Multimarcas, né? Não sabemos o nome da pessoa, ele apenas trouxe aí a propaganda das suas marcas, né? Al Multimarcas. O Stefferson Bratz, Gilvan Freire Lima, da cidade de Paulo Afonso, Bahia. Nara ABR. Natanael Félix, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Humberto Silva Barros. A Maristela Maciel e o marido Ronaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. Nagai Silva, Rio Branco, Acre. A Nayara Oliveira, né, do Rio de Janeiro. Elizabeth Farias, Recife, Pernambuco. Eduardo Rezende, Goiânia. O Nando, a Tamar, a Rita. Paulo Márcio. O Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo. O Jefferson Alexandre, né? Que também vai o nosso shalom. Temos aí a Malu, né? Ressurgindo
das cinzas, né, Malu? Baruch Hashem, né? De São Sebastião, Distrito Federal. A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. Quem mais está por aí? Vamos dando um shalom aí, pessoal. A Cibele Ludmila, né? Lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né? E quem mais está por aí? A Miriam Barros, também lá de Brasília, Baruch Hashem, né? Quem eu não citei aí, por gentileza, manda um shalom aí para ver se aparece aqui o nome para nós, para que nós possamos aí, né, dar um shalom aí, ok? A nossa leitura de hoje é a terceira leitura, está no capítulo 26, verso 13 a 22, de Bereshit, Gênesis, né? E nós temos aquele momento em que Yitzhak, né? Ele é mandado embora, né? Porque ali do Avimelech, né? O rei dos filisteus, né? Lembrando apenas, né, para conhecimento que todos os reis da Pelishtim, né? Todos os reis dos filisteus, eles sempre são chamados de Avimelech, né? Então por isso que você vê repetido, né? O rei Avimelech dos filisteus, né? Então provavelmente esse de Yitzhak não é o mesmo rei Avimelech de Abraham, segundo os nossos sábios falam dentro desse aspecto. É a mesma coisa para nós podermos estar sintonizados exatamente sobre a questão do faraó no Egito, né? Todo rei do Egito é chamado de faraó, ok? Então, é nesse sentido aí. Então, só para nós termos aí uma noção sobre essa questão aí, ok? Então, dentro dessa nossa aliá de hoje, né? Como ainda não aconteceu o pôr do sol, então nós estamos dentro da nossa aliá de hoje, ok? Edilaine Minorello, né? E Claudemir aqui de Bauru, Baruch Hashem, estão por aí também, né? Então, amados, nesse sentido aqui, o rei Avimelech, né, dos filisteus, ele manda embora Yitzhak, porque tudo que ele fazia frutificava, ele produzia 100 vezes mais do que os próprios filisteus. E então ele ficou muito rico, né, em gado, em tesouros, em plantação, colheita e companhia limitada. Então aí os olhos da inveja cresceram muito. Então o rei Avimelech falou: vai embora daqui, é melhor você ir embora daqui. E aí então Yitzhak ele acaba acampando, né, no vale de Gerar, e ali ele fala para os seus, né, Yitzhak fala para os seus pastores, para que eles cavem poços, né, para que possa haver água. A água é vida. Sem água ninguém sobrevive. Por isso que a Torá, uma das comparações que se faz com a Torá é exatamente essa, né? A Torá, ela é comparada à água. Então, a Torá é a água da vida, e nesse aspecto significa que sem a Torá ninguém sobrevive espiritualmente. E vai sucumbir materialmente, fisicamente, é uma consequência natural do seu falecimento espiritual, ok? Então aí os pastores, né, de Yitzhak, eles vão cavar 3 poços, né? Então o primeiro poço eles cavam, vem água fresca, água transbordante, e os pastores de Avimelech vão lá e roubam o poço. Aí eles fazem um segundo poço, acontece a mesma coisa, né? E nesse aspecto, quando os pastores de Avimelech eles vão e roubam o poço, né? Porque principalmente uma região desértica, poço com água transbordante, como acontecia com os poços de Yitzhak, era de fato uma maravilha, mais precioso do que ouro e companhia limitada. Por isso que, abrindo aqui um parênteses, né? O nosso século 21, na realidade, o maior tesouro que há para o século 21 é a água.
a água potável. Então, os povos, por assim dizer, né, entre aspas, né, que Deus nos livre, mas a guerra entre os povos é exatamente por causa de água, não é nem por causa de petróleo. Ficar sem combustível, o carro parar e companhia limitada, todo mundo sobrevive. Mas sem água ninguém sobrevive. Pode ter a prosperidade que for, sem água ninguém sobrevive. Entendeu? Por isso que, né, muitas nações estão com o olho gordo em cima do Brasil. Porque os lençóis freáticos de água potável no Brasil é muito grande. E como descobriram há pouco tempo, os próprios cientistas falam, que o lençol freático submerso, né, ali na Amazônia, ela dá para sustentar o planeta inteiro por cerca de 300 anos, ininterrupto, 24 horas por dia, pelo lençol freático que tem ali. Entendeu? Então, o maior dos tesouros, o tesouro dos tesouros dos tesouros, que é a água potável, né? Então, esse negócio aí, vamos preservar, né, a floresta e companhia limitada, é tudo conversa mole. Porque a água é o tesouro dos tesouros. Mas existem outros tesouros que estão com o olho gordo em cima, como vem vindo há muitas décadas, né, retirando tesouros e mais tesouros da nossa floresta, entendeu? Então, por que existem milhares de ONGs lá na Amazônia e não tem ONGs lá no Nordeste? É só ser inteligente, ok? Para pensar. Então, o que acontece aqui quando os pastores de Avimelech roubam os dois poços? Quando eles roubam o primeiro poço, e aí os pastores de Itzarraque são retirados. Então, quando os pastores de Avimelech vão retirar água, o que eles retiram? Em vez de eles retirarem água, eles retiram areia. O poço simplesmente secou. Quando eles roubam o segundo poço, acontece a mesma coisa. Quando eles expulsam os pastores de Itzarraque, eles vão retirar água, o que eles retiram é areia. O poço, os dois poços, né, sem explicação para eles, né, os pastores de Avimelech, a água secou. Quando eles vão e cavam o terceiro poço, né, a água vem e transborda, aí os pastores de Avimelech desistem de brigar pelo poço. Por quê? Porque duas vezes eles roubam o poço e não conseguem retirar água, só areia. E quando eles veem o terceiro poço que eles cavaram e deram água, então os pastores de Avimelech falaram: não vamos perder tempo de brigar com eles, não vamos roubar nada, não. Vamos fazer a nossa caminhada aqui, vamos levar os nossos rebanhos para o outro lado aí para ver se acha água em outro lugar. E aí o terceiro poço não houve contenda, briga, nada nesse sentido. E aí o poço permaneceu, ok? Então vamos ver os ensinamentos que nós temos com referência a esta realidade. Nós temos a palavra da Mishnah, né, de Rashi, e nós temos a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre descobrir potenciais ocultos, ok? Uma mensagem muito preciosa que o nosso Rebbe traz para nós. Então vamos primeiramente para a mensagem daquilo que nos traz, né, o Midrash, junto com os comentários de Rashi, ok? Então nós temos aí o primeiro poço que os pastores de Itzarraque cavaram, foi chamado de Essek, né? Que significa exatamente luta, né? Em referência ao fato dos servos de Avimelech terem lutado por causa do poço, né? E expulsarem os pastores de Itzarraque. Então Itzarraque ordena aos seus para que cavem o segundo poço. O primeiro poço já foi, agora o segundo poço. E aí, então eles cavam o segundo poço e novamente os servos de Avimelech, os seus pastores, vêm e roubam o segundo poço. E então, assim como aconteceu no primeiro, né, os servos de Avimelech brigaram, lutaram
para tomarem posse desse primeiro poço. Por isso, Yitzhak deu o nome de Esek, luta. O segundo poço, né? Então, os servos de Avimelech, eles criaram inimizade e ódio ao tomar posse desse poço, né? O segundo poço. E então Yitzhak deu o nome de Sitna, que significa ódio, né? E então os servos de Yitzhak foram expulsos. E aí aconteceu a mesma coisa nesses dois poços. Em vez de eles tirarem água, tiraram areia. Então Yitzhak fala para eles, agora vocês vão cavar o terceiro poço. O que os servos de Yitzhak fizeram? Aí eles falaram, não, mas meu senhor, já 2 vezes nós cavamos, fomos roubados, né? E vamos cavar no terceiro, vai acontecer a mesma coisa. Não, eles não reclamaram. Eles não colocaram obstáculo para o fazer. Simplesmente obedeceram. E cavaram o terceiro poço. E quando eles cavaram o terceiro poço, então os servos de Avimelech não tentaram tomá-lo. E por isso eles aprenderam a lição com os 2 poços anteriores. Então Yitzhak chamou esse terceiro poço de Rehovot, que significa lugar amplo ou espaços largos, que também pode significar alívio, porque não houve briga, não houve luta, não houve ódio, nada, né? Simplesmente o terceiro poço cavado produziu água e com alívio, com lugar amplo ou espaços largos, né? Trouxe refrigério. Ou seja, dessa forma então os servos de Avimelech pararam de brigar com ele e finalmente encontrou paz e alívio do transtorno que eles lhe causaram, ok? Agora, isso está na Torá escrita, nós lemos isso dentro da Torá escrita, entre os capítulo 26, os versos 19 até o verso 22. Nós encontramos isso tranquilamente na Torá escrita, ok? E aqui nós vemos aqui alguns comentários somados à Torá escrita. Agora nós vamos para uma mensagem, um significado mais profundo que o Midrash traz para nós, com referência a esses 3 poços, certo? Qual é a ligação desses 3 poços conosco? Qual é a ligação desses 3 poços com o povo judeu? Qual é a ligação desses 3 poços com a história da humanidade durante os seus 6 milênios? E estamos para entrar no 7º milênio, né? Um passo anterior ao 8º milênio, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, né? Então, qual é a ligação? Então, o Midrash, os nossos sábios, trazem para nós dentro desse aspecto. Ou seja, desde o princípio, nós precisamos aprender que os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, certo? São os patriarcas e através da vida de cada um deles, realmente Deus deu sinais sobre aquilo que aconteceria na história do povo judeu, na história da humanidade, na história da pré-revelação do justo Mashiach, os dias da redenção com Mashiach, e que é a preparação final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, ok? Então, nós nunca podemos ficar parados numa primeira interpretação. Por isso, a Torá escrita, ela é a primeira interpretação. Sem a Torá oral, a qual os nossos sábios trazem, através do Midrash, do Talmud, da própria Kabbalah, né? Que são estudos que estão sempre focados na Torá, que trazem os sentidos e os significados mais profundos daquilo que Deus tem
realmente para a humanidade e para o povo judeu, ok? Então, dentro dessa visão do Midrash, os nossos sábios falam exatamente, cada poço que Yitzhak cavou simbolizava um Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Pois assim como a água do poço dá vida, da mesma forma a Shekhinah no Beit Hamikdash dava vida ao mundo. Ou seja, a presença divina no templo em Jerusalém era o que dava vida, não somente para o povo judeu, mas para as nações, mesmo que as nações não reconhecessem, mesmo que as nações dessem as costas para o povo judeu, para o templo em Jerusalém, mesmo que certas nações, como aconteceu com a primeira e a segunda destruição dos templos, né, os dois templos, mesmo com isso, na realidade, Deus ele mostra esta questão. A presença divina, a Shekhinah, a presença divina no Beit Hamikdash é para dar, assim como a água, para dar vida ao mundo, ok? Vimos aquela questão dos 70 touros, lembra das 70 touros? Né? Então, nesse sentido, agora vamos para os 3 poços. O primeiro poço, Essek, representa o primeiro Beit Hamikdash, que foi atacado pelas nações e finalmente destruído. Ou seja, Essek, luta, foi exatamente o que aconteceu com a destruição do primeiro templo. Então vejam bem que a ação de cavar o primeiro poço de Yitzhak, assim como também a posse, né, através da luta, né, dos servos de Avimelech, que representam as nações naqueles dias, vieram e roubaram o primeiro poço, ou seja, a destruição do primeiro Beit Hamikdash, que aconteceu nos dias do rei Nabucodonosor, o primeiro exílio chamado babilônico, ok? É isso daí. O segundo poço, o Sitnah, né, que simboliza Sitnah, né, que simboliza ódio, né? Então o segundo poço representa exatamente a destruição do segundo templo, né, que aconteceu no ano 69 da nossa era comum, através das legiões romanas, ok? Então, durante a época do segundo Beit Hamikdash, né, as nações gentias sentiam um grande ódio dos judeus. Então, o que as legiões romanas fizeram com referência ao Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, e com o povo judeu, né? Quem já pesquisou ou quem não pesquisou, for procurar pesquisar, vão ver que realmente as legiões romanas mataram mais de 1 milhão de judeus naqueles dias. E as atrocidades eram bárbaras, rudes. As ações das legiões romanas em assassinar os judeus foi realmente algo muito cruel e perverso. Muito cruel e perverso. Certo? Então é uma coisa nojenta, muito perversa, o que as legiões romanas fizeram na destruição do segundo templo. Eles expressaram com muita crueldade, com muita selvageria, com muita violência, o ódio contra o povo judeu e contra o templo. Aí veio a segunda destruição do templo, né, movido por esse ódio, né, que levou à destruição pelas legiões romanas naqueles dias. E as legiões romanas também aqui neste caso representando as nações gentias, ok? Então nós estamos aí. Então vejam bem, primeira destruição do templo, segunda destruição do templo. Primeiro poço, segundo poço, terceiro poço. Rehovot, alívio, paz.
lugar amplo, né? Espaços largos, não houve nenhuma briga. Estabeleceu-se equidade e justiça. Então todos tiveram paz e alívio. Esse terceiro poço representa exatamente os dias da redenção final, os dias de Mashiach. Quando o justo Mashiach se revelar, ele estabelecerá o poço Rehovot, ou seja, estabelecerá justiça e equidade. Em Israel, em Jerusalém, a construção do terceiro templo é o poço das águas vivas que fluirá para todo Israel, para todo o povo judeu e através, como diz as profecias, através de Jerusalém sairá estas águas vivas para as nações. E as nações, todas elas, estarão envolvidas em paz, em alívio, em equidade, em justiça. Por isso, o verdadeiro Mashiach, quando ele se revela, ele estabelecerá estas coisas. Todo judeu retornando para casa, a terra prometida. A terra prometida, ela é uma ordenança de Deus para o povo judeu, não para os não-judeus. Para os não-judeus, as nações. Por isso, o verdadeiro Mashiach, quando ele se revela, um dos seus primeiros atos é exatamente rebanhar os judeus dos 4 ventos do planeta. Até agora, os pseudos-messias não concretizaram essa profecia. Portanto, esta é mais uma questão que o verdadeiro Mashiach ainda não se revelou. Quando ele se revelar, o justo e o verdadeiro Mashiach, isso começará a acontecer. Por isso, sinais são importantes nós discernirmos, ok? Então, desta forma, o terceiro poço exatamente significa o 7º milênio, que corresponde ao 7º dia da semana, o Shabat, o dia de paz. Pode observar, no Shabat, nós não temos preces de súplicas para Hashem. Por que nós não temos preces de súplicas para Hashem? Porque o 7º dia, o sagrado dia do Shabat, quando nós honramos o Shabat, nós não judeus, Deus está cuidando de todos os aspectos da nossa vida, espiritual, física, material, financeira. É a mesma coisa que vai acontecer quando o terceiro poço, no 7º milênio, nos dias de Mashiach, for estabelecido. Ou seja, as enfermidades cessarão, as mortes cessarão, as guerras entre as nações cessarão. Por quê? Porque nós estaremos no terceiro poço, Rehovot, águas vivas, mananciais de águas que dão vida. 7º milênio, o sagrado dia do Shabat, o sagrado milênio em que realmente tudo vai descansar em Shalom com Deus, juntamente com o justo e o verdadeiro Mashiach. Então, portanto, o terceiro poço, Rehovot, ele significa exatamente o terceiro templo que será construído nos dias de Mashiach e definitivamente ficará estabelecido alívio, paz, é lugar espaçoso, né? Ou lugar amplo, que significa que todos poderão viver e conviver em paz e em harmonia, ok? E de fato, sem sombra de dúvidas, a justiça de Hashem, ela se estabelecerá plenamente, ok? E finalizando a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né,
que agora nós vamos tratar de um outro aspecto que não podemos separar também uma coisa da outra. Todos estão interligados, né? É como elos de uma grande e potente corrente, inquebrável. Não podemos separar os elos. Os elos são que se unem, tornam a corrente forte, inquebrantável. Que significa nós realmente nos unindo, estamos juntos e unidos em unidade, como diz o Salmo 133, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, andando ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o irmão nosso mais velho, o povo judeu. Então nós formamos elos dessa grande corrente, que ela se torna inquebrantável quando há união e unidade. Então, dentro desse sentido aí, amados, outro aspecto para nós visualizarmos, refletirmos e nos fortalecermos. Descobrir potenciais ocultos. Assim diz o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. Então, os servos de Yitzhak, né, eles escavaram, né, no vale de Gerar, e ali eles então encontraram um manancial de água fresca, né? Água que dá vida no meio do deserto. Então, embora escavar poços certamente contribui para acelerar o estabelecimento da civilização, ou seja, toda civilização sempre se fixou próximo às mananciais de águas, né? Justamente por quê? Porque água é vida, né? E ainda mais importante por exemplificar a mensagem de Yitzhak ao mundo, ou seja, né, a mensagem de Yitzhak para as nações, para o mundo. É exatamente o quê? Água, vida. Torá é vida. Por isso Provérbios fala, aqueles que se apegam à árvore da vida, que é a Torá, né? Então eles estão andando de braços dados com a vida. Ao contrário de encher uma caneca com água trazida de outra parte, escavar um poço revela uma fonte de água já existente, escondida sob as camadas da terra. Enquanto a mensagem de Avraham para o mundo havia sido: deixe-me revivê-los com a água refrescante da consciência divina. Então essa era a mensagem de Avraham. A mensagem de Yitzhak era: agora que vocês foram revividos, olhem para suas fontes internas de água, removam toda a sujeira que bloqueia as suas vidas, e vocês revelarão, dentro desse mesmo, uma fonte de consciência divina. Ou seja, a consciência divina, que é um só Deus, um só Criador, um só Redentor, um só Salvador, essa consciência divina, ela está exatamente intrínseca em cada ser humano. Faz parte do ser humano. Então, o ser humano, ele precisa dar o start, buscar Deus. Então, quando você realmente vê o que está acontecendo por aí afora, né? Deus acima de tudo, como diz um certo rabino, mesmo que de forma um pouco turva, certo? Mas a coisa é certa. Estão buscando aquele que está acima de tudo e de todos. E o único que está acima de tudo e de todos é Deus. É Deus. É o que nós buscamos. E é o que nós procuramos viver no nosso dia a dia e levarmos em frente essa mensagem, a consciência divina. Porque cada ser humano tem a centelha divina no seu interior. E então precisa o start para essa realidade. Na realidade, amados, dentro da nossa história brasileira, nunca tivemos um governante que levou uma mensagem para o povo que há um Deus acima de tudo e de todos, mesmo que ele não esteja de forma mais elevada dentro do verdadeiro monoteísmo. Mas essa mensagem
única na história da nossa nação. Nós nunca tivemos um governo, nós nunca tivemos líderes que estivessem aí fazendo com que o povo, independente do seu segmento religioso, olhasse para os céus e lembrasse que realmente há um Deus que está acima de tudo e de todos. Essa é um acontecimento dentro da nossa história ímpar. E por que Deus está deixando acontecer exatamente neste tempo? Porque nós estamos vivendo o fim do 6º milênio. Mashiach vai se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, para a redenção final. E isso é necessário acontecer para que a atmosfera possa ser mais espiritual entre as nações, entre os povos. O que está acontecendo com a nossa nação, amados, é um acontecimento que muitas nações por aí afora estão esperando o desenrolar dessa história. Se as trevas vencerem, por assim dizer, que Deus nos livre de uma desgraça dessa acontecer na nossa nação e for estabelecido aí, a bandeira vermelha, o mundo estará em torno de um grande caos, uma grande escuridão. E o momento não é para isso. O momento é para a luz brilhar. Assim como diz, o pregador de Eclesiastes ou de Provérbios, que nos fala que assim como o vigia, ele anseia pelo despertar da manhã, assim a nossa alma precisa suspirar pelo Deus vivo. Assim como a escuridão chega no seu ponto máximo e já em seguida ela começa a declinar e começam a brilhar os primeiros raios do novo dia, e então vem aquela palavra, que a luz do justo é como o brilho do sol, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos vivendo essa história, nós estamos vivendo a profecia. Não precisa ninguém aparecer por aí, os profetas da fome, ficar pregoando profecia A, B ou C. É só estudar as escrituras para ver que nós estamos no limiar do 7º milênio. Estamos para iniciarmos o 7º milênio a qualquer momento mesmo, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Ok? Então, por isso, esta consciência saciará a sede espiritual de cada ser humano ao longo de toda a sua vida. É a consciência humana, a consciência divina que faz com que o ser humano tenha paz. Não importa o seu poder aquisitivo. A consciência divina é a maior preciosidade, é o maior tesouro que nós podemos ter, que há um Deus único, Criador, único, Redentor, único Salvador, que está acima de tudo e de todos, que é o que criou todas estas coisas, como Abraão falou no princípio. Então essa consciência divina é onde nós temos a verdadeira felicidade e o verdadeiro shalom. Quantas pessoas que estão por aí desassossegadas, estão aí num conflito interior violento. Quantas pessoas por aí afora estão pensando em suicídio porque não estão encontrando uma resposta, uma saída para a sua situação. E muitas vezes são pessoas que têm um bom poder aquisitivo. É uma classe média alta. Porque está faltando esse start
da sua centelha divina que está no seu interior. Essa é uma oportunidade. Deus não falou através da mula lá com Balaão. Deus está falando nos dias atuais de várias formas, amados. O quanto que as pessoas precisam olhar para os céus, buscar no único Deus o seu refúgio verdadeiro, ok? Então a escavação de poços de Itzhak nos ensina que os nossos momentos de insight ou inspiração devem ser seguidos pelo autoaperfeiçoamento e refinamento para que esses possam provocar mudanças duradouras. O primeiro e o segundo poços, né, foram uma mudança temporária. O terceiro poço, Rehovot, alívio, paz, espaços largos, ele foi permanente, ou seja, foi uma mudança duradoura. Isso significa que nós precisamos descobrir o nosso potencial oculto. O nosso terceiro poço que está em nós, que tem conexão com os dias da redenção final com Mashiach, que tem conexão com o terceiro templo, que tem conexão com os dias de Mashiach, que haverá de fato plena paz, harmonia entre todas as nações, e todas as coisas ruins serão de fato sanadas. Então, por isso, comece já essa mudança duradoura em você. E através de você, procure alcançar o maior número de pessoas, né, dentro desta realidade. Viva! Seja feliz! Não esqueça que Deus é tudo, tudo é Deus. E nessa configuração é que nós precisamos estar aí vivenciando o nosso dia a dia. Até amanhã. Shalom, shalom.